tudo bem? Galera, a gente hoje vai falar sobre radiciação nessa aula, tá? Radiciação é uma operação que inverte a potência. Assim como a soma e a subtração se invertem, assim como a multiplicação e a divisão se invertem, a potenciação e a radiciação se invertem. Jefão, de qual maneira? Vamos lá. A definição é que a raiz enésima de A, sabe, a raiz de índice n de A é igual a B, C e somente C, B elevado a N é igual a A. Então, ó, o número de fora, que é o B, sabe, depois do igual é o B, elevado ao N é igual a A. Tá, só que tem um detalhe importante, galera, que o A e o B, eles têm que ter o mesmo sinal. Esse detalhe faz toda a diferença. Isso garante que uma raiz tem uma resposta. O A e o B tem que ter o mesmo sinal. Bom, vamos a alguns exemplos. A raiz de 4 vale quanto? 2. Isso, única e exclusivamente 2. Não tem nada a ver aquele negócio de mais ou menos nessa matéria. Aquele negócio de mais ou menos a gente usa em equações, não em radiciação. Certo? Por exemplo, a raiz de 25 é 5. Única e exclusivamente 5. A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo é 8, ponto. Observem que todos eles têm o mesmo sinal. Agora, olha esse exemplo. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque menos 2 ao cubo dá menos 8. A raiz cúbica de menos 27 é menos 3, porque menos 3 ao cubo dá menos 27. Ó, a raiz de 0 é 0, qualquer raiz de 0 é 0, tá? E se for a raiz quadrada de um número negativo? E se for a raiz quadrada de um número negativo? Se for a raiz de menos 4? Ai, Jefão, dá menos 2, dá mais 2. Não, não dá nada. Porque não existe ninguém que elevado ao quadrado dá menos 4 no conjunto dos reais. Então você põe esse símbolo aí de não existe. Olha aí o símbolozinho de não existe. Beleza? Então vai, a raiz negativa... A raiz de menos 4 não existe porque o índice é par. Se o índice fosse ímpar, olha os exemplos de cima. Aí tudo bem. Beleza. Vamos às contas mais importantes, aos números mais importantes. Dá um pause nessa tela aí e copia essa tabela em algum lugar. É verdade, essa é a minha dica. Pô, Jefão, vai dar trabalho. Mas olha que interessante. Por exemplo, 12 ao quadrado é 144. Então a raiz de 144 é 12. Olha que interessante, 32 ao quadrado é 1024, então a raiz de 1024 é 32. É interessante, galera, é necessário. Assim você consegue descobrir todas as raízes quadradas, que são as mais importantes. Fechado? Vou confiar, hein? Dá um pause aí e copia essa tabela em algum lugar, porque quando você escreve, você memoriza. Beleza. As propriedades são diversas, vamos uma por uma. Ó, primeira propriedade, existe a multiplicação de raiz por raiz? Existe, desde que o índice seja igual. Se for assim, ó, raiz enésima de A, raiz enésima de B. Existe sim essa multiplicação, mas só existe porque o índice é o quê? Porque o índice é igual. Aí a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, dá raiz enésima de AB. Você conserva uma raiz só e multiplica os radicandos. Dá um exemplo, professor. Raiz de 3 vezes raiz de 2, olha lá, 3 vezes 2 dá 6. De boa. Agora, por exemplo, como que vocês fariam a raiz de 12? Eu aprendi uma vez, pega o 12, fatora ele. Boa ideia, boa ideia. Olha lá, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, observem que o 12 é fatorado 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4, então olha que interessante. Dá para a gente fazer a divisão em duas raízes. A raiz de 4 separada da raiz de 3. E isso é legal porque a raiz de 4 dá quanto? 2. Então, a resposta é 2 raiz de 3. Mas eu tenho uma dica. Que tal se você pegar o 12 e pensar apenas numa tabuada que dá 12? Observem que 4 vezes 3 vai aparecer na opção. Por exemplo, raiz de 18, fala uma tabuada, pensa numa tabuada que dá 18. 9 vezes 2, então olha que legal, raiz de 9 dá exato, é 3.
vezes a raiz de 2. Então a resposta é 3 raiz de 2. Legal ou não? Poxa, que legal. Beleza, olha esse. Raiz de 20. Uma tabuada que dá 20, galera. 4 vezes 5. Nossa, legal. Então fica raiz de 4 vezes raiz de 5, ou seja, 2 raiz de 5. Ao invés de vocês fatorarem os números, vocês podem pensar numa tabuada. Isso resolve vários exemplos práticos. Beleza? Vamos lá. Agora existe a divisão de raízes? Existe a divisão de raízes. O que eu faço? Conservo uma raiz só e divido os radicandos. Mas observem que tem que ser o mesmo índice. Exemplo. Raiz de 8 por raiz de 2. Como que faz? Conserva uma raiz só e faz 8 sobre 2. Aí 8 sobre 2 dá 4. E a raiz de 4 é 2. E a raiz de 4 é 2. Fechado? Olha esse outro exemplo. Raiz cúbica de 54, raiz cúbica de 2. Faz uma raiz só, tá vendo? Conserva a raiz cúbica, 54 sobre 2 dá 27. E raiz cúbica de 27 é 3. Legal, né? Só que só existe se for o mesmo índice. Ô Jefão, existe soma? Não. Existe subtração de raízes com o mesmo índice? Não. Não existe essa regra. Só existe se for multiplicação ou divisão. Tamo junto? Fechou? Olha a outra propriedade, galera. Essa aqui eu acho que é a mais importante. É que a raiz vira potência e a potência vira raiz rapidão. É isso mesmo. A raiz enésima de A elevado a M é igual a A elevado a M sobre N. A frase é assim, ó. Quem tá lá dentro vai para cima, quem tá lá fora vai para baixo. Quem tá lá dentro vai para cima, quem tá lá fora vai para baixo. Quem tá lá dentro vai para cima, quem tá lá fora vai para baixo. Exemplo. Raiz sétima de 2 ao cubo. Quem tá lá dentro é o 3, ele vai para cima. Quem tá lá fora é o 7, ele vai para baixo. Olha lá, 2 elevado a 3 sétimos. O 3 foi para cima e o 7 foi para baixo. Outro. Raiz cúbica de 5 à quarta. Quem tá lá dentro é o 4, ele vai para cima. Quem tá lá fora é o 3, ele vai para baixo. Outro. Raiz nona de 12 à quinta. Quem está lá dentro vai para cima, é o 5. Quem está lá fora é o 9, vai para baixo. Olha lá, ficou 5 sobre 9. O Jefão, tem como cair ao contrário? Dar a potência e pedir a raiz? Lógico. Então vai. Quem está lá em cima vai lá dentro, quem está lá embaixo vai lá fora. Quem está lá em cima está lá dentro, quem está lá embaixo está lá fora. Quem está para cima está para dentro, quem está para baixo está para fora. Olha aí, quem está para cima está para dentro, quem está para baixo está para fora. O 1 vai lá dentro e o 2 vai lá fora. Só que observem esse caso, toda vez que o expoente for meio, na verdade isso chama raiz o quê? Quadrada, né? Olha lá, raiz quadrada, expoente meio. Beleza? 4 elevado a 1/3. Quando o expoente for 1/3, é raiz cúbica. Olha lá, raiz cúbica de 4 elevado a 1, que dá raiz cúbica de 4. Feito? Olha esse exemplo que da hora então. Quanto que dá 25 elevado a meio? Vai, de cabeça. É a raiz de 25, que é 5. Olha que legal. De cabeça. Elevado a meio, raiz quadrada. Elevado a 1/3, raiz cúbica. Belezinha? Essa propriedade é bem importante, tá? Seguindo, vamos lá. Próxima propriedade. Quando o expoente estiver fora da raiz, assim, ó, tá vendo? O M ficou lá fora. Você pode colocar ele lá dentro. De boa, você pode colocar ele lá dentro. Então vai, se o expoente 2 está lá fora, ele pode ser colocado dentro como expoente do radicando. Aí 7 ao quadrado é 49, respostinha, raiz quarta de 49. Olha outro exemplo. Raiz quinta de x, lá fora o 7. O que você faz? Joga o 7 para dentro. Olha lá, raiz quinta de x elevado a 7. Outro, raiz 13ª de 3 à sexta. Agora pensa, se ele está lá dentro, o que eu posso fazer? Colocar ele lá fora. Então fica a raiz 13ª de 3 e lá fora o expoente 6. Você pode migrar então o expoente dentro ou fora do parênteses. Dentro ou fora da raiz. Você pode fazer isso. Legal? Segue. A próxima propriedade, ela é a de simplificação ou multiplicação do índice do expoente. Como vimos anteriormente, já que o m e o n viram uma fração, o que a gente pode fazer numa fração?
Ou multiplicar em cima e embaixo, ou dividir em cima e embaixo. Então, na radiciação, o que a gente pode fazer? Ou multiplicar dentro e fora, ou dividir dentro e fora, por o mesmo número. Ô, Jefão, que legal, hein? Sim, que legal. Por exemplo, ó, se você tiver raiz quarta de 7 ao cubo, o que eu posso fazer com o 4 e com o 3? Ô, gente, eu posso multiplicar pelo número que eu quiser, ou eu posso dividir pelo número que eu quiser. Por exemplo, eu vou inventar que eu quero multiplicar por 3. Então, dá uma olhada. Raiz com índice 4 vezes 3 de 7 elevado ao expoente 3 vezes 3. O que dá raiz 12ª de 7 a 9ª. Nossa, então eu mesmo posso mexer, Jefão? Pode mexer. Você pode pegar o índice e o expoente, você pode multiplicar pelo número que você quiser. Ou até dividir. Por exemplo, raiz 15ª de 2 elevado a 18. Observem que o 15 e o 18 dá para a gente simplificar por 3. Então você divide por 3 lá dentro e lá fora. 15 por 3 dá 5 e 18 por 3 dá 6. Olha lá, fica a raiz quinta de 7 elevado a 6. Legal? Segue o jogo. Ó, essa aqui é a raiz da raiz. Raiz da raiz. Vai ver. Então vamos lá. Se você tem um monte de raiz uma dentro da outra, o que você pode fazer? Você pode multiplicar os dois índices. Você pode multiplicar o n pelo m. Olha lá, então fica a raiz com o índice n vezes m de a. Exemplo. Raiz cúbica de raiz sétima de 4. Ô, gente, 3 vezes 7 dá 21. Olha lá, então fica a raiz 21ª de 4. Outro, ó, coloquei 3 agora. Raiz quarta de raiz quadrada de raiz quinta de 9. Vai, multiplica. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Então ficou a raiz 40ª de 9. Então não importa a quantidade, você pode ter várias raízes, tá? É só você multiplicar o índice. Fechou? Vai mais uma. Pessoal, quando a gente tem uma raiz quadrada de x ao quadrado, você pode cortar? Pode, mas tem que pôr módulo, para garantir que a resposta fique positiva. Mas por quê, professor? Ué, porque x elevado ao expoente par é positivo, então a resposta tem que ser positiva. Exemplo. Se você pegar esse exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 7 ao quadrado. Esse aqui eu vou cortar e não vou pôr módulo. Por quê? Porque o 7 já é positivo. Olha lá, cortou, sem módulo, hein? Agora, olha esse. Se eu cortasse, daria menos 7, o que estaria errado. Porque menos 7 ao quadrado é 49 e a raiz de 49 é mais 7. Então, esse aqui a gente fala assim para a galera, põe módulo e aí a resposta é mais 7. Assim você garantiu que a resposta seja positiva. Legal? Esse aqui eu vou cortar. E como eu não sei qual que é o sinal da base x mais 3, eu vou colocar o x mais 3 em módulo. Só que se liga, essa regra só precisa fazer isso se o expoente for par, se o índice for par. Exemplo bem clássico, raiz quadrada, raiz quarta. Tá? Jefão, dá um exemplo de expoente ímpar. É agora. Olha lá, raiz cúbica de 5 ao cubo, corta de boa. Raiz cúbica de menos 5 ao cubo, corta de boa. Esse não precisa pôr módulo porque o expoente e o índice são ímpares. Fechado? Vamos exercitar. Primeiro exemplo, galera. Exemplo aqui. O valor da expressão raiz de 50 menos raiz de 18 mais raiz de 98. Vamos seguir aquela dica que eu dei. Dá para fatorar o 50, o 18 e o 98. Mas eu não quero, eu quero a tabuada. Então vai. 50 é 25 vezes 2. Boa. O 18 é 9 vezes 2. Boa. E o 98 é 49 vezes 2. Aí foi sucesso. Olha lá. 25 vezes 2 no primeiro, 9 vezes 2 no segundo e 49 vezes 2 no terceiro. Porque a raiz de 25 é 5, a raiz de 9 é 3 e a raiz de 49 é 7. Aí, gente, 5 raiz de 2 menos 3 raiz de 2 dá 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 mais 7 raiz de 2 vai dar 9 raiz de 2. 9 raiz de 2, alternativa C de Jefferson. Joinha? É só saber a tabuada, a outra opção é fatorar também. Legal. Segue. Olha o outro exemplo. Qual é a metade de 2 elevado a 22? Qual é a metade de 2 elevado a 22? Ô, gente, é só dividir por 2.
Aí, como é divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 22 menos 1 dá 21. Essa é a resposta. Outro exemplo, B. Raiz cúbica de 8 ao quadrado mais raiz quadrada de 9. Ô, gente, o 8 ao quadrado é 64 e a raiz de 9 é 3. Raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. E notem que 4 mais 3 dá 7. Essa é a resposta desse exemplo. Segue o jogo. Outro. A raiz enésima de 72 sobre 9 elevado a n mais 2, menos 3 elevado a 2n mais 2. Dá uma olhada. Ali em cima, no expoente do 9, tem uma soma. E no expoente do 3 tem uma soma. Vamos lembrar de potenciação. Se o expoente está somando, a potência está multiplicando. Então, olha como que fica. Raiz enésima de 72 sobre 9 elevado a n vezes 9 ao quadrado. Menos 3 elevado a 2n vezes 3 ao quadrado. Se o expoente está somando, fica multiplicando. Aí vamos seguir. 9 ao quadrado é 81. 3 ao quadrado é 9. E aquele 2n é uma multiplicação. Então, você pode voltar em potência de potência. Então, fica 3 elevado a 2 elevado a n. Beleza. Aí, pessoal, dá para a gente melhorar lá dentro do parênteses. 3 ao quadrado é 9. Então, fica 9 elevado a n também. Aí, olha só, eu vou manter essa raiz no próximo slide, próxima tela. Olha lá, raiz enésima de 72 sobre 9 elevado a n vezes 81 menos 9 elevado a n vezes 9. Observem que o 9 elevado a n dá para a gente colocar em evidência. Aí vai sobrar 81 menos 9. E que olha só que bonitinho. Quanto que dá? 72. Cortou o 72 em cima e embaixo, vai dar raiz enésima de 1 por 9 elevado a n. Aí dá raiz enésima de 1 sobre raiz enésima de 9 elevado a n. A raiz de 1 é 1, gente. E a raiz enésima de 9 elevado a n dá 9. Só que o 9 é 3 ao quadrado. Aí você inverte, né? Aí fica 3 elevado a menos 2. E essa é a resposta do exercício. 3 elevado a menos 2. Alternativa A de Jefferson. Joinha? E vamos mais um. Vamos mais um para a gente fechar. Raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 9 sobre raiz cúbica de 3. Bom, primeiro passo, você pode quebrar isso em duas frações. Olha lá, raiz cúbica de 3 sobre raiz cúbica de 3, mais raiz cúbica de 9 sobre raiz cúbica de 9. A primeira fração dá 1. E a segunda fração, você faz aquelas duas raízes divididas virarem uma só. Lembra da propriedade? Então fica raiz cúbica de 9 sobre 3. Só que 9 sobre 3 dá 3. Então eu tenho 1 mais a raiz cúbica de 3, alternativa C de Jefferson. Beleza? Pessoal, aqui vai uma sugestão de tarefa para vocês. Uma lista de exercícios está colocada lá no nosso estudo.seb, já está postada, eu já conferi. É a lista de radiciação do Jefão, tá? Tentem fazer. Assista a correção dessa lista no canal Assistentes Lafa. E isso, os professores assistentes estão dando todo o suporte aí, colocando as resoluções dos exercícios de tarefa lá no canal. Obrigado pela paciência, obrigado pela atenção e ótimos estudos para vocês. Um grande abraço.